Sinceramente, tá irritante esse chororô, esse dramalhão todo dos bolsonaristas, mas principalmente do Bolsonaro e do Eduardo, com essa fuga dele pros Estados Unidos. Olha só o Eduardo Bolsonaro chorando pateticamente aqui. Olha a carinha dele, olha a carinha dele aqui. Veja o vídeo. Ele tem sobre essa sua decisão. Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. Tá vomitando? Ah, tô chorando, tô chorando. Isso é uma farsa. Você tá aguardando só o deputado, claro. A pergunta... Que patético. Patético, entende nada, isso é falso, isso é uma farsa. Sabe por que é uma farsa? Porque se ele tivesse mesmo querendo se refugiar, se asilar, se exilar, os cambal nos Estados Unidos, ele teria renunciado ao mandato. Mas sabe por que ele não vai renunciar? Porque em menos de 4 meses ele vai voltar. Porque se ele não voltar em 4 meses, ele perde o mandato, porque 4 meses é o prazo da licença que ele tem. E na verdade, o Eduardo Bolsonaro, ele deve estar lá nos Estados Unidos para conspirar, e ele mesmo assumiu que já está conspirando, ele vai conspirar junto com as Big Techs para a campanha de 2026. E o mais patético de tudo é que o Bolsonaro falou que vai bancar o filho dele nos Estados Unidos. E também chorou. O que você achou dessa história toda do Eduardo Bolsonaro? É uma farsa? O objetivo dele é conspirar junto com o Musk e com as Big Techs pela campanha de 2026? Resuma o Eduardo Bolsonaro em apenas uma única palavra. Ele deveria renunciar? Se você acha que ele é um palhação, você vai deixar o like no vídeo e vai inscrever no canal. O Bolsonaro também chorou, porque com essa decisão do Eduardo Bolsonaro, eu quero mostrar também um vídeo do Bolsonaro chorando, porque eu não sei quem é mais patético, o Eduardo ou se é o Bolsonaro, e eu vou mostrar pra vocês, aí você pode colocar nos comentários qual dos dois é o mais patético, se é o Bolsonaro ou se é o Eduardo. Olha só o Bolsonaro chorando, ó. Mas ele se afasta mais do que por um momento de batatinha. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. É um idiota, eu tô cansado dessa história de liberdade. Ah, mais um filho que se afasta. Primeiro, ele não vai ficar afastado muito tempo, porque como eu falei, ele pediu uma licença, vai ficar 4 meses sem receber o salário, por questões, ele pode pedir essa licença por motivos pessoais, mas isso tudo, depois ele vai ter que voltar, senão ele perde o mandato. Então ele vai voltar. E o Bolsonaro fala, ah, mais um filho que se parte. Peraí, ele nem liga pro Jair Renan. Ele nem liga pro filho mais novo dele. Então é tudo jogo de cena. E o pior é falar que vai bancar, vai custear o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu vou custear o Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa mais patética. Essa fuga do Eduardo Bolsonaro, que é uma verdadeira farsa. Isso é uma farsa. Por que é uma farsa? Porque não havia risco nenhum de prisão. Ai, mas o Paulo Gonet teve a solicitação do passaporte. Gente, quantas vezes nós falamos aqui no canal que o passaporte dele não seria apreendido? Nós falamos aqui, ele merece tomar uma preventiva, porque ele está conspirando contra o país. Ele merece perder o passaporte, porque ele está conspirando sanções econômicas e diplomáticas contra o Brasil. Mas a gente sempre falou aqui, olha, inclusive temos vídeos falando que o Eduardo Bolsonaro estava querendo sabotar o pai. Porque a gente falou, a chance do Eduardo Bolsonaro de sofrer uma punição do judiciário é muito baixa, porque o judiciário não quer tensionar ainda mais com os bolsonaristas. Quem vai sofrer as consequências das ações do Eduardo é o próprio Bolsonaro. Então a gente já sabia. E a própria PGR, antes mesmo de dar o parecer contra a tomada do passaporte, que foi também referendado pelo Alexandre de Moraes horas depois do anúncio do Eduardo de fugir do país, essa sinalização que a PGR não pegaria o passaporte dele já havia sido dada há 1 semana e meia, mais ou menos. Então não vamos cair nessa mentira do Eduardo Bolsonaro que ele sofria riscos no Brasil porque não sofria absolutamente nada. O que pode estar acontecendo, e isso é algo que eu já falei também em vídeo, é o Eduardo Bolsonaro tá se perdendo na loucura. Porque ele, Eduardo, é um pastel. A gente sabe disso, ele é um tonto. O Eduardo Bolsonaro é um tontão. E ele gosta de fomentar teorias da conspiração. Porque os bolsonaristas, eles se unem em torno da teoria da conspiração. Porque eles têm a sensação de que eles conseguem ver aquilo que a população não está vendo. Porque eles são idiotas, são ignorantes. A gente viu, tio França, o cara se explodindo no STF. Nós vimos também as manifestações do 8 de janeiro, o ataque à Praça dos Três Poderes, eles são muito tontos.